A gente viu até agora a programação orientada a objetos clássica, né, utilizando classes, né, como forma de se declarar e instanciar objetos. E agora nós vamos para uma versão de orientação a objetos que é a nativa do JavaScript, que é a orientação baseada em protótipos e que é herdada de algumas linguagens experimentais na época que o JavaScript foi criado e JavaScript foi construído com essa programação orientada a objetos baseada em protótipos e as classes foram construídas em cima dessa estrutura. É uma funcionalidade polêmica da linguagem, mas é muito importante para conseguir entender com profundidade como se funciona a linguagem JavaScript. Eu sou Paulo Roberto e esse é o canal UltraSkimmer e estamos aqui apresentando um curso de front-end web, ainda focando na linguagem JavaScript. Vamos lá. Nós vamos entrar agora numa das características mais polêmicas de JavaScript, que é a forma padrão em que JavaScript implementa a orientação a objetos, que é a chamada, né, a famigerada programação orientada a objetos baseada em protótipos. Então, se você for aqui em qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer site de busca Google, né, programação orientada a objetos baseada em protótipos. Isso aqui vai muito facilmente chegar em JavaScript, né? Então vamos lá, programação baseada em protótipos. O que é uma linguagem baseada em protótipo? Aí já fala que a documentação é do Mozilla, né? Programação orientada a objetos em JavaScript. Para que serviria o prototype, objetos JavaScript? Essa expressão de programação orientada a objetos baseada em protótipos, ela está muito vinculada à linguagem JavaScript. OOP em JavaScript. Vamos ver o que o Google vai falar. Linguagem orientada a objetos. Olha aqui, ó. Tá em JavaScript. OP em JavaScript. Ele não está falando de protótipos, né? Mas vamos escrever então aqui JavaScript e protótipos. Protótipos, aprenda desenvolvimento em JavaScript. Tem uma caixinha aqui. Prototype JavaScript Framework. Não é isso. A questão é que a programação orientada a objetos baseada em protótipos é uma forma relativamente esotérica de se implementar a programação orientada a objetos e vem de uma linguagem de programação que se chama Self. Self Programming. Tá aqui, ó, programação em linguagem Self, né, que é uma linguagem orientada a objetos, baseada em protótipo, né? Então tem aqui programação baseada em protótipo. Em algum momento vai ser falado de JavaScript, tanto que o exemplo aqui é dado em JavaScript. E a gente vai entender essa programação orientada a objetos baseada em protótipo agora. E a gente vai entender que toda aquela estrutura de classes do JavaScript, na verdade, é um facilitador, é um syntactic sugar, né? Eu até vou escrever aqui na busca da Wikipedia syntactic sugar, né? É um synthetic sugar, né? Vamos ver como que isso é falado em português. Nunca açúcar sintático, eu nunca ouvi ninguém falar essa expressão em português, né? Mas o que é as definições de classe do JavaScript? É um açúcar sintático, um synthetic sugar, para definições de categorias de objetos utilizando protótipos. A gente vai entender melhor isso agora e a gente vai poder ver com mais profundidade a forma que o JavaScript
faz programação orientada a objetos e como a gente pode trabalhar a metaprogramação em JavaScript, principalmente a metaprogramação das definições das classes, utilizando programação orientada a protótipo. Antes disso, vamos dar uma voltada para a nossa lousa, porque eu cometi um erro em uma apresentação passada a respeito de herança e eu quero fazer uma errata. Eu falei que nós tínhamos classes parentais e aí nós tínhamos subclasses aqui. Esses caras herdam essa superclasse, né? Então aqui em cima eu tenho um animal, aqui embaixo eu tenho um cachorro e eu posso ter gato também. Esse cara, cachorro, ele herda de animal, gato também herda de animal, portanto, um cachorro é um animal e o gato também é um animal. Portanto, esse cara aqui é a superclasse de quem? De gato e de cachorro. E esses caras aqui são as subclasses de quem? De animal. Cachorro e gato são especializações, eu havia falado ao contrário, de animal. A subclasse é uma especialização da superclasse. Então, a subclasse, ela é uma especialização da superclasse. Era esse conceito que eu queria reforçar, porque isso aqui é muito importante para entender protótipo. Nós voltamos aqui para as nossas ferramentas de desenvolvimento, o REPL do JavaScript no Chrome. E a gente pode pensar em um animal não como uma classe, mas como um objeto. Existem algumas linguagens de programação em que classes são objetos. E JavaScript, por causa dos protótipos, é uma delas. Existem algumas linguagens que não utilizam protótipo que também têm essa característica. Ruby, Smalltalk. As outras linguagens orientadas a protótipo, como Self, Python, são todas são todas linguagens em que as classes são instâncias de uma classe especial, que seria a metaclasse. E como uma metaclasse é uma classe, a metaclasse seria uma instância de si mesma. Mas não vamos entrar no detalhe, porque isso é mega avançado. Mas vamos pensar que em JavaScript, se eu tenho uma classe animal, essa classe ela é um tipo de dados dentro do JavaScript. No caso do JavaScript, é uma função. E uma função
ela pode ser tratada como um objeto. Dentro da tipologia do JavaScript, dentro da tipologia. Isso é formalismo matemático. Uma classe é uma função. Só que essa função ela tem características especiais. Ela é uma função que é utilizada para instanciar objetos. Lembra que objeto em JavaScript é qualquer coisa desse tipo aqui? Então, se eu dou um type of, isso aqui vai dar um objeto. No JavaScript, eu posso criar um objeto a partir de outros objetos como modelo. Então, eu posso criar um objeto aqui. Vamos chamar esse objeto de animal. Ele tem um nome e ele tem uma vocalização assim. E aí eu posso criar um outro objeto usando object create esse novo objeto baseado no animal. E aí eu tenho o cachorro aqui, que ele é um objeto baseado no animal. E aí ele tem um protótipo que é esse objeto animal. Apesar de cachorro não ter dado nenhum registrado nele, eu posso acessar os objetos, os dados definidos no protótipo. Se eu alterar o protótipo, eu vou alterar todos os objetos baseados nesse protótipo. Bem, eu consegui me enrolar todo aqui, mas a questão que eu estava falando aqui é: o objeto original altera o nome, o objeto que é o protótipo altera o nome. Isso significa que o objeto derivado do protótipo altera o nome também. Mas se eu pegar o objeto derivado e alterar o nome, o objeto derivado vai ter o nome alterado, mas o objeto original vai continuar exatamente igual, porque eu vou alterar o objeto local e não o protótipo. Porque a árvore de protótipos precisa ser respeitada. Para a gente entender essa árvore de protótipos, a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Então, para isso, vamos voltar para a nossa lousa. Na programação orientada a objetos baseada em protótipo, a gente tem um objeto aqui, a gente pode criar esse objeto baseado em um protótipo. Esse protótipo, ele é um objeto. E aí eu posso criar um novo objeto que ele vai ter um campo aqui, que é o protótipo, que pode apontar para esse cara aqui. Então, esse objeto aqui, quando eu aciono um método, uma variável membro, o que vai acontecer? Ou qualquer propriedade. Propriedade é um campo de dados que está dentro desse objeto aqui. Em qualquer um desses casos, eu tenho duas possibilidades. A possibilidade é 1
Um é encontrar esses caras aqui no próprio objeto. A possibilidade 2 é não encontrar no objeto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no protótipo e recomeçar o processo. Aí, no protótipo do meu objeto, eu vou procurar o meu método de procura, a minha variável membro de procura, ou a minha propriedade membro de procura, no objeto do protótipo. Se eu não encontrar no próprio objeto do protótipo, eu vou procurar no protótipo do protótipo. E assim sucessivamente. Até que o meu protótipo seja nulo. Então vamos começar isso aqui de novo. Suponhamos que eu tenha um objeto base aqui. Eu tenho aqui a base. E aí ele serve como protótipo de um novo objeto. Vamos chamar de obj0. Esse obj0 serve de protótipo para um novo objeto. Vamos chamar de obj1, que por sua vez serve de protótipo para um obj2. Se eu tenho obj2 ponto um membro qualquer aqui, que pode ser uma propriedade, uma variável membro ou uma função, que é um método, vamos dizer que eu chamo esse aqui de D. Eu vou procurar objd, na verdade obj2. Eu vou procurar obj2D dentro dele mesmo. Se eu não achar o D dentro do próprio obj2, vamos escrever em vermelho aqui. Eu estou procurando o D dentro do obj2. Se eu não encontrei o D dentro do obj2, eu vou procurar em obj1. Se eu encontrar D, ele vai retornar esse D. Se eu não encontrar, eu vou procurar D no obj0. Se eu encontrar no obj0, eu vou retornar esse D. Se eu não encontrar, eu vou procurar no base. Então aqui é nulo, se não for nulo em obj2, retorna D. Se for nulo, vai para o obj0. Se encontra em obj0, retorna D. Se não, se for nulo em obj0, vai para o base. Se tiver no base, vai retornar o D do base. Se não tiver no base, base não tem protótipo. O protótipo do base é igual a nulo. Se não encontrar no base, o que vai retornar? Para toda essa cadeia de protótipos, ele vai retornar nulo. Então, se eu estou procurando um determinado accessor, um determinado atributo, uma determinada função, um determinado membro em um objeto, eu vou procurar primeiro no objeto. Se eu não encontrar no objeto, eu vou começar a varrer a cadeia de protótipos até achar. Se não achar dentro da cadeia de protótipos, retorna nulo ou undefined. Eu espero que isso esteja bem claro, porque agora a gente vai exemplificar isso aqui programaticamente e a gente vai mostrar que isso aqui permite a gente implementar o modelo de classes dentro do JavaScript. Só que existe um detalhe. Para a gente implementar o modelo de orientação a objetos inteiro, a gente precisa de um construtor.
E um constructor não é um protótipo. Um constructor é uma função. E aí o JavaScript permite que a gente eleve qualquer função a um constructor. Agora que nós vimos a apresentação teórica e alguns detalhes de implementação da programação orientada a protótipos no JavaScript, nós temos que ir para a aplicação prática e temos que discutir principalmente os construtores e as funções dentro dessa estrutura global de programação orientada a protótipos. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.